Amém? Palavra bastante conhecida, mas eu quero trazer algumas, em nome de Jesus, algumas novidades nessa palavra. Ontem, mais uma vez, fomos fazer, viu, igreja, lá no centro da cidade. Se Moisés me arranca risos. E lá nós fomos para os mares, né, André? Dos mares nós fomos para Aquidaban, não foi? Aquidaban Piedade, no terminal da França. E no terminal da França, lá o diabo se manifestou num cidadão lá e ele iria procurar algo que não ia dar para ele, né? Nós estamos cobertos pelo Espírito Santo. E eu viajo com Moisés demais. Moisés estava a uns 300 metros de distância. O homem fez a menção de que ia puxar uma faca. Moisés, você viu? Vixe. E eu um metrozinho dele, cheio de demônio, cheio de coisas negativas. Mas eu espero que Deus tenha tido misericórdia dele, porque segundo os próprios colegas dele, disse que quando nós saíssemos dali que ia dar uma coça dele. Ele está desrespeitando o trabalho, mas estava alucinado de drogas, né? E nós temos que entender isso. Nosso trabalho é ali para levar paz e não brigas, intrigas. Todos acharam? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amém? Louvado seja Deus, exaltado seja Ele para todo sempre. A Bíblia, igreja, ela destaca João como, entre os apóstolos, o único que conhecia Jesus como o próprio Deus. A Bíblia destaca Mateus, que ele escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos, assim como Lucas para os gentios. Mas a carta de João, ela é para toda a raça. A carta de João, ela passa ou ultrapassa o tempo. João vai dizer no seu primeiro capítulo, e ele já descreve quem é Jesus para cada um de nós. Mesmo sabendo que Jesus estava ali como homem, ele era Deus. Quer um exemplo? Mateus, ele apresenta Jesus aos judeus como rei dos judeus, mas João apresenta como filho de Deus, unigênito, filho de Deus. Mas unigênito não quer dizer que ele era o único filho de Deus. Unigênito significa significa único, e gênito significa origem ou natureza. Ou seja, não havia uma hierarquia paternal entre Deus e Jesus, porque eles eram Deus. Então, quando ele diz assim em João 3,16, porque ele enviou teu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, significa único, gênito significa gênesis, ou seja, a origem, a natureza de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava com Jesus nesta época, segundo historiadores, haviam quase ou mais de 15 mil pessoas atrás de Jesus. No início da leitura nós vamos ver que ele andava
e andava atrás dele uma grande multidão. João, em nome de Jesus, ele, em seu livro, ele só destaca 7 milagres de Jesus. Eu já falei sobre isso aqui. E em todos os milagres que ele destaca em Jesus, ele usa a expressão eu sou. Por quê? Porque ele entendia que Jesus era, é e sempre será o Deus das nossas vidas. Esse capítulo de número 6, ele contém 71 versículos, e nós vamos ler lá no final, e nós vamos ver que Jesus usa uma palavra dura naquele momento, a qual dispersou a multidão que estava com ele, e também os discípulos, exceto os 12, porque além de eles serem discípulos, eram apóstolos, mas haviam outros discípulos ali que estavam com Jesus. E quando Jesus chega a dizer: a minha carne é comida para vocês, como meu sangue é bebida, eles começaram a ouvir uma pregação de Jesus mais dura em relação ao convertimento do homem, e aquilo foi dispersando a multidão e o povo foi saindo, porque o povo, ele não queria ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer acerca de uma conversão. Eu falei aqui, vou repetir outra vez: nós, desta época contemporânea em que vivemos, nós padecemos de 3 enfermidades crônicas, dentre elas o ceticismo, a apostasia e também a idolatria. O que estava havendo ali em nome de Jesus naquela época era também com Jesus, auxiliar Messias, uma forma de idolatrá-lo. Por quê? Quando Jesus, ele andava nos lugares, só em ele levantar a mão a pessoa ela era curada, só em ele abrir a boca a pessoa ela era, em nome de Jesus, liberta de qualquer espírito imundo que era contido na pessoa. E muitas das vezes Jesus não precisava nem manifestar nenhuma ação, porque assim diz em Lucas 8:42, quando aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus, Jesus para e Jesus observa que alguém fora curado, porque ele sentiu que dele saiu poder. Ou seja, sendo ele quem era, não precisava Rosenildo, como o nosso missionário Wagner pregar aqui a semana passada, e é certo, é fato isso, porque sobre Jesus aquela enfermidade ela não poderia ser adquirida, porque ele é Deus. Mas sobre os apóstolos que estavam com ele, se aproximasse daqueles 10 leprosos, poderiam ser acometidos daquela enfermidade, então ficaram distantes. E quando eles chegam próximos de Jesus, Jesus disse: vai e mostra-se ao sumo sacerdote. E a Bíblia vai dizer que no caminho aqueles homens foram curados. E nesse momento em que Jesus prega, e esta pregação de Jesus, ela chega a confrontar, em nome de Jesus, você vai ver lá no versículo 60 do capítulo 6, que muitos abandonaram Jesus. E não é diferente nos dias de hoje, Elisângela. Não foi diferente há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, há um século atrás. Por quê, missionária Paula? Porque infelizmente o nosso coração está obstinado ao poder, à ganância, né? O nosso sistema, em nome de Jesus, mundano, ele tem nos levado para este lado, para esta posição de viver, e nós não entendemos mais que nós precisamos da salvação, e entendemos que precisamos de algo secular, ao saber o que domina o homem, o que contamina o homem e o que também destrói o homem é o dinheiro. E toda esta briga, toda essa manifestação perturbadora que nós vimos nesta geração é tão somente a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo poder, pelo estar na frente de algo que vai lhe trazer benefícios financeiros.
Então, quando ele chega naquele local, aí Jesus faz uma pergunta retórica. Jesus olha para a multidão e olha para, louvado seja Deus, seus servos, e diz assim: onde compraremos pão para esses comerem? Segundo alguns historiadores e alguns teólogos, alguns que estudam geografia, eles viram que o lugar onde eles estavam, mesmo que tivesse dinheiro, não podia comprar pão, porque não tinha como ninguém ir no local, era distante devido à hora. Jesus faz aquela pergunta sabendo o que ele iria fazer, mas muitas vezes é como nos dias de hoje, Jesus nos põe à prova, ou o próprio Deus, para ver se nós seremos ou não aprovados. Havia um homem chamado André naquele meio. Isso é de suma e grande importância. Eu amo quando Jesus fala sobre isso, ou quando João escreve isso. A Bíblia vai dizer que André, irmão de Pedro, ele não teve ganância, ele não teve no coração dele aquela posição de status, porque ele era irmão de Pedro e ele sabia como Pedro era autoritário, como Pedro tinha um espírito de liderança, e ele jamais, sendo ele ganancioso ou oportunista, iria apresentar Jesus a Pedro, mas muito pelo contrário, ele chama Pedro e apresenta Jesus a Pedro. E a Bíblia vai nos dar indícios disso, que no livro de Lucas, capítulo de Atos, capítulo número 2, vai dizer que Pedro, em um único discurso, ele ganha quase 3.000 pessoas. E a Bíblia vai dizer que nesse exato momento, quando Jesus fala: e agora, aonde nós iremos alimentar esta multidão de pessoas, aí André vai a um certo jovem, aonde na mão desse certo jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos. Se vocês não sabem, aquele jovem não poderia chegar próximo de Jesus, a não ser que estavam ao redor os discípulos e os 12 apóstolos, que também eram discípulos. Aí o que é que poderia acontecer? André poderia pegar os 5 pães e 2 peixinhos e trazer para ele a glória, mas ele não, ele fez questão de trazer o moço, e apresentou o moço a Jesus e disse: aqui na mão desse moço, mestre, tem 5 pães e 2 peixinhos. O que acontece aqui no dia de hoje, nós pensamos ali, até como Filipe, se não me falha a memória, que ele contou a quantidade de dinheiro, 200 dinheiro que temos, não é suficiente para que compremos pão, para alimentar esse povo que nos segue. Só o que ele não entendia, que Jesus não precisa de dinheiro, que Jesus não precisa de médico, que Jesus não precisa de aeronave, que Jesus não precisa de homem, que Jesus não precisa de nada para que ele possa operar o milagre. Então, quando aquele homem aparece a Jesus junto com André, Jesus faz um outro milagre. E ele pode fazer um milagre nesta noite. Sabe o que acontece? É que andamos como os apóstolos. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Alguns pensam como Felipe, fazendo contabilidade na frente do grande eu sou. Outros ficam dispersos, sem saber o que fazer, mas dentre todos eles levantou-se um. Olha o que diz no versículo 8, para não ficar só nas minhas palavras. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. O que significa esta palavra que Jesus usou? Quando você senta, obviamente, eu tiro por aqui, por a igreja, quando a gente pede para levantar, sentar, as pessoas se sentem cansadas. Então, se Jesus disse que era para sentar,
Jesus diz o quê? Descansa em minha presença. E ele manda que os discípulos repartam os pães e os peixes segundo a quantidade de pessoas que ali haviam. Jesus, ele não gosta de ser imagem para ninguém, nunca gostou. Jesus nunca gostou de ser o centro das atenções, e nós temos prova disso na Bíblia, quando em Lucas 19, Zaqueu, por não conhecer as afeições de Cristo, ele se antecipa no alto para ver quem estava no meio dos discípulos, porque no teu coração ele dizia: aquele que está no meio, porventura será ele. A Bíblia vai dizer que quando aquele homem lá na porta de Jericó, conhecido como filho de Timeu ou Bartimeu, mesmo ele sem olhos, ele conseguiu ver Jesus, porque Jesus, ele não se manifestava por aparência, mas sim por espírito. E quem quer algo de Jesus aqui nesta noite, não vai ficar esperando ver ele fisicamente, vai tão somente ficar sentado na dispensação do Espírito de Deus e dizer: Senhor, eu vim buscar o meu milagre, eu vim buscar os meus pães, eu vim buscar os meus peixes, estou aqui sentado porque eu sei que só do Senhor provém o milagre. Não há nada irreversível aos olhos de Deus. Eu bem sei que Deus, ele criou o médico para a medicina, mas em algumas circunstâncias na medicina que o médico faz tudo o que ele pode fazer, e em um dado momento ele diz à família: não há mais solução, seu ente querido está indo a óbito. A Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele indigna aquelas pessoas, Messias, é porque ele diz a Marta e a Maria: eu não disse a você que eu sou a ressurreição? Eu não ressuscito Lázaro, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então, quando o médico diz que não pode, é aí que ele diz que pode. Quando o médico diz que não dá, é aí que ele diz que dá. Quando o médico diz parou de bater o coração, os batimentos cardíacos, ele diz: eu acelero o batimento cardíaco. Quando os médicos dizem faltou o ar na respiração, ele diz: eu sopro o meu fôlego de vida, porque eu sou a ressurreição. E aquilo ali trouxe ao coração de muitos que estavam com Jesus uma ira tão grande, que muitos abandonaram ele, muitos foram embora. Pastor, muitos mesmo? Pergunta-me, muitos? Não, todos foram embora, todos abandonaram Jesus, a ponto de Jesus, olha aí, o que é que Jesus fala, em nome de Jesus, no 65 do capítulo 6, e dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, 66 diz assim: muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga a ele: não tem a palavra de vida eterna, porque ele é a vida eterna, ele pode tudo, ele faz tudo, porque ele é o Deus do milagre, o Deus aonde todo mundo diz:
aponta o dedo para baixo, deu tudo errado, ou então faz aquele gesto, ó, acabou, ou então faz assim, ó, como fizeram com Jesus, vai embora. Ele diz: eu ainda ressuscito, eu ainda opero um milagre, eu ainda mudo situação, eu ainda transformo o quadro. Ele é o Criador, igreja. O interessante é que naquele mesmo momento, naquelas mesmas palavras que estavam sendo ali ditas entre eles, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, no versículo de número 67, ele vai dizer assim, número 69, e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Ou seja, imagina a situação, ele operando milagres e prodígios, trazendo a consciência no coração daquelas pessoas sobre a verdade, apresentando àquela pessoa a verdadeira natureza celestial. Além de as pessoas irem embora, também alguns discípulos foram juntos, ficaram só os 12. Ele ainda olha para os 12 e diz assim: um de vocês ainda irão me trair. Mas só que Jesus não está atrás de multidão, Jesus não está atrás, sabe, de enxames de pessoas. Jesus está atrás de verdadeiros adoradores, homens que não só se arrependam dos vossos pecados, mas homens que se convertam da posição em que andam. Sabe qual é o nosso perigo, igreja? E nós não atentamos para isso. Achamos que vamos estar o tempo todo bem, achamos que vamos estar o tempo todo sobre essas pernas, sobre esses membros, sobre esse corpo, com essa naturalidade, com essa vitalidade de vida, e em momento algum nós pensamos que nós um dia podemos padecer de uma enfermidade ou estar em um estado semifinal, ou quase à beira da morte. E aí eu pergunto: a quem recorrer neste tempo, a não ser aquele qual nós abandonamos, aquele qual nós damos as costas, aquele qual nós desprezamos, desacreditamos, aquele qual nós caluniamos, aquele que foi traído, mas ainda assim não se deu por vencido e não guardou no seu coração uma ira, para que dela fosse formada uma cólera. Sabe por quê? Porque Ele mesmo nos amou de uma maneira incondicional, fazendo-se em forma humana, e não olhando para nós como de cima para baixo, mas olhando em nossos olhos e vendo a necessidade de cada um de nós. Pastor, esse Jesus está aqui? Está. Pastor, eu posso ver esse Jesus? Não precisa. Se você quiser, você vai sentir Ele aí onde você está sentado. Se você quiser, você vai pedir a Ele aí de onde você está sentado, e Ele vai agir em teu favor lá no problema, aonde teu pensamento está localizado, porque Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus de longe, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que abre, Ele é um Deus que fecha, Ele é um Deus que diz, Ele é um Deus que opera, Ele é um Deus que ordena, e Ele é um Deus que merece todos os louvores. Então o que acontece? O povo estava vindo atrás dos pães, dos peixes e dos milagres, mas quando a palavra confronta, o povo abandona. Por quê? Não, eu já recebi o que eu vim receber. Eu era aleijado, hoje eu ando normal. Não, eu era cego, hoje eu consigo ver. O que é que eu necessito mais desse homem? Ele quer te dar sempre o melhor. Ele quer preparar para você sempre
melhor. Então a Bíblia vai dizer, Jesus, no versículo 60, é abandonado por muitos discípulos. Louvado seja Deus. A confissão de Pedro. Que confissão foi essa? Foi quando ele disse: para quem nós, ele não disse para onde iremos, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna. Igreja, é momento de você começar a centralizar o teu pensamento naquilo que tem proveito. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele, ela não há de passar. Tudo passa tão rápido, né? Tudo é tão significativo, parece que já tem tudo preparado para que aconteça algo, mas o porvir só vem dele, a salvação é dele, o milagre é dele, a história é dele, a vida é dele, a morte está sobre as mãos dele. E quem somos nós? Somos homens e mulheres completamente dependentes dele. Então é momento de a gente superar os momentos de crise, é momento de a gente superar os momentos de deslizes, é momento de nós, em nome de Jesus, superar os momentos de perdas e dizer: poxa, agora me sobreveio uma nova caminhada. E que caminhada é essa? A nossa caminhada é Jesus Cristo de Nazaré. A nossa caminhada está, em nome de Jesus, estampada em nossa frente. Esperar mais o quê? Se só Ele tem a palavra de vida eterna. Então é momento de você começar a refletir, igreja. Eu vejo pessoas se preparar para tantas coisas, né? Como eu estava brincando com a irmã hoje de tarde, faz churrasco, faz isso, faz aquilo, mas nunca tem um tempo para Deus. Amanhã eu vou acordar cedo. Ainda brinquei com ela assim: eu queria que ela ficasse a enfermidade e ficasse até meia-noite no hospital, tomasse sua injeção. No outro dia ela não iria para o trabalho. No outro dia ela não iria para a sua ocupação diária. São desculpas inaceitáveis aos olhos de Deus. Então Jesus não se preocupou não. A Bíblia vai dizer que quando todos foram, quase 15 mil pessoas, segundo alguns historiadores, dos 15 mil ele alimentou 7 homens que mandou ficar sentados, mas as mulheres e os meninos. Mas depois que a palavra ela foi confrontada, a Bíblia vai dizer que até os discípulos se dispersaram. Quando ele olhou para a multidão que estava com ele, ele disse: vocês também não querem ir? Porque ele não se importava com multidão. Você quer ver? Repare aí, quando ele estava na Galileia, onde tinha algumas pessoas com ele, ele entra no barco e passa para o outro lado. Quando ele estava em uma margem do rio, quando ele vê um bocado de barco, um bocado de pessoas perto dele, ele vai para onde? Para Gadara, atrás de um único homem, um gadareno endemoniado. Ele não está atrás de posição, ele não está atrás de plateia, ele não está atrás de aplausos, ele não está atrás daqueles que vêm para trás dele só com segundas intenções. Ele veio para aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, para que ele possa vos aliviar, porque ele é o Deus de milagre, de misericórdia, ele é o Deus cura. Então buscai a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Porque eu digo com toda certeza, igreja, o que Ele pode fazer, Ele faz, porque Ele não mente. Ainda que você esteja errado, se você pedir uma libertação, Ele vai te dar. Ainda que as portas estejam fechadas, se você bater, Ele vai abrir. Quer um exemplo? O menino dentro do caixão saindo para o sepulcro, e o caixão já estava fechado. A mulher chorou, ele tocou no caixão e disse: abra agora. Eu imagino aquela multidão olhando para ele, olhando para a mãe. E ele olhou para a mãe: não chores, abra o esquife agora. Ela, mas eu imagino
um momento, sabe? Um parente olhando, conhecendo Jesus como homem, e alguns dizendo: não abre não, é um sofrimento duplo, é masoquista, o que é que está acontecendo? Ele: abra! Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Deus está agora dando chave para que você possa abrir esse lugar que está deixando como defunto aquilo que era para estar como vida em sua vida. Ele está dizendo agora: abra agora a voz, abra agora os quis. Não olhe para quem está do teu lado, não olhe para quem está cogitando, não olhe para quem está falando, não olhe para quem está lhe acusando, não olhe para quem está lhe menosprezando, não olhe, abra, porque quando o caixão abriu, ele pegou na mão do menino e disse: menino, vamos mandar a raça, levanta-te, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Marta não entendeu, Maria não entendeu. Maria não disse, Maria, que ainda que a pessoa morresse, se cresce em mim, viveria. Sim, Senhor, na segunda. Não, Maria, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Tira essa pedra, rola essa pedra, Lázaro. Quer que eu venha parafrasear? Espírito da morte que ocupa o corpo de Lázaro, aqui está a ressurreição. Larga ele agora. Levanta Lázaro e vem para fora. Deus está dizendo a pessoas nessa noite aqui: você está morto espiritualmente, mas eu quero te ressuscitar. Pelos olhos aqui, sabe? Como um profeta que sou, pela misericórdia que Deus descansa sobre a minha vida, pelos olhos aqui você vê as pessoas que vêm buscar Deus e quem vem buscar algo de Deus. Deus não se importa que você tire nada dele, porque Ele tem tudo. Se você tirar algo de Deus, Ele multiplica tudo aquilo que você tirou. Por quê, pastor? Porque Ele pode operar inúmeros milagres. Deus não se preocupa que você venha para a casa dele ferido, triste, dependente. Não. O que Ele se incomoda é que quando você vem para a casa dele, você obtém dele o seu milagre, vocês fazem como os discípulos e as pessoas que estavam com ele vão embora. Mas Ele não se preocupa com isso. Jesus em momento algum exclamou, porque aquele povo foi embora. Eu vou ler para que você tenha, em nome de Jesus, uma perspectiva melhor de vida que você está vivendo. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pôde ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, a ouvir-se subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e o que eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás
já não andavam com ele. Quem anda com Jesus aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, todos que andam com Jesus. Vou fazer uma segunda pergunta. Você tem certeza? Uma coisa é você andar com Jesus, outra coisa é você estar com Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não estou aqui querendo menosprezar nem desfazer de ninguém. Eu só estou aqui querendo dizer a você: se você não anda com Jesus, procure andar para estar com Ele. Porque muitos andaram com Ele naquele dia, mas não estavam com Ele, porque na hora da palavra dura, deram para trás. Desde então, versículo 66, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, não andavam com Ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Para Jesus, para Deus, querem ir embora? Milhares e milhares, milhões e milhões de anjos dos céus, 24 anciãos, serafins, querubins ao seu redor, gritando: Kadosh, 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 Yahvé, Sabaote. Ele vai se importar, porque não era ele que necessitava andar conosco, mas nós que necessitamos de estar com Ele. Aí, louvado seja Deus, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, 68, Senhor, para quem iremos nós? Ele não diz para onde, diz para quem. Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és Cristo, Filho de Deus. Como eu disse, grava isso no seu coração: unigênito nessa tese não significa o único filho. Unigênito nesse momento, nessa estrofe, significa uni, que é o único, e gênito, que é Gênesis, a criação, a natureza. Deus em Cristo e Cristo em Deus. Aí, em nome de Jesus, no final ele diz ainda assim, respondeu-lhe, pois, Jesus, versículo 70, não vos escolhi a vós os 12, e não vos escolhi a vós os 12, perdão, uma pergunta, e um de vós é um diabo. Olha como ele classifica Judas. E isso dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus, ele não se importava nem um pouco em ser a última bolacha do pacote, nem estar à frente de nada, que até Judas, para o entregar, teve que marcar ele, porque os soldados, quando chegaram, viram lá Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos. Ele olhou e Jesus no meio. Aí ele: quem é ele? Ele: espera aí, Rabi. Por quê? Ele se igualava aos outros, ele nunca quis ser melhor do que ninguém. Diferente dos dias de hoje, André deu uma lição, irmão de Pedro, incomparável. Ele podia pegar o pão e o peixe do menino e ir lá: aqui, Senhor, encontrei ali na mão de uma pessoa, toma aqui. Não, ele: vem cá, aqui, Senhor, esse menino, esse jovem estava ali. Ou seja, não precisa você se aparecer para ninguém, porque ele já está te vendo. Não precisa se mostrar para ninguém não, porque tudo que você faz, Ele está vendo. Não precisa você querer, sabe, ser a atenção ou a bola da vez, ser o centro das atenções, não, porque Ele está te observando.
assim como ele mesmo não usurpou, quando diz essa palavra, quando em Filipenses capítulo, no versículo 5, capítulo 2, se não me fala a memória, que Paulo escreve, ele diz assim, ele não usurpou ser igual a Deus. Aí dá, sabe, Paulo, a entender que ele podia fazer coisas ali que abririam os olhos daquele povo. Ele podia abrir o mar, chegando perto do mar, ele podia chegar, assim como ele fez com aquele morto diferente, chegar de longe, ei, defunto, sai daí, quem está falando aqui? Não, ele não quis. Ele foi simples, ele foi detalhista para que eu e você alcançássemos a nossa salvação. Pastor, é pecado vir para a igreja atrás dos meus benefícios próprios? Não. No entanto, que da mesma forma você venha adorar a Ele. Pastor, mas como é Jesus? De que forma física Ele é? Como Ele é moreno, é alto, é barbudo, é careca, Ele é cabeludo? Como é Jesus? Não importa. Jesus está aí dentro de cada um de vocês, com suas ações, com seu modo de viver. Quando a pessoa vê a transformação de vida de pessoas, que as pessoas já diziam, ei, acabou, não tem mais jeito, e aquela pessoa é transformada, aí você pode dizer, ali vai um Jesus de Nazaré, transformado pela palavra do Cristo grande eu sou. É momento de despertar, é momento de a gente olhar e entender que Jesus, Ele quer o seu, olha para o irmão que está do teu lado, diga, Jesus, Ele quer o seu melhor. Diga aí, quem está me ouvindo atrás, diga aí, Clébio, diga, Jesus, Ele quer o seu melhor. Diga, Ele nunca quer o seu pior, nunca, Ele sempre quer o seu melhor. Fica de pé em nome de Jesus.